Aí, pessoal, tudo beleza? No Dicas da Rede de hoje, eu vou falar sobre um dos filmes mais poéticos já feitos e que é um daqueles filmes do meu coração, daqueles filmes para a gente assistir de joelhos. Eu estou falando de Asas do Desejo, uma produção de 1987 e pela qual o Wim Wenders ganhou aí como melhor diretor no Festival de Cannes do mesmo ano, certo? Gente, esse filme aqui, ele é extremamente tocante porque ele vai falar sobre dois anjos, Damiel e Cassiel, que observam os seres humanos não só lá de cima, né? Eles também descem aqui, eles são anjos da guarda e eles tentam ajudar dentro dos limites dos anjos, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, tem algumas situações, como eu não vou contar aqui, mas tem uma situação aqui bem triste que acontece, que o Cassiel não vai poder fazer mais do que ele poderia fazer, certo? E é um filme onde o olhar do anjo sobre a humanidade é quase que o olhar da criança. É aquele olhar puro, inocente, de alguém que está como se fosse tentando entender aquelas sensações, tentando entender o comportamento do outro e acha tudo muito, digamos assim, bonito, né? Então tem uma parte do filme, tem uma cena na qual o Damiel está conversando com o Cassiel e aí ele diz assim que como deve ser gostosa a sensação de você, após um dia inteiro com um sapato apertado, né? Quando você chega em casa, tira esse sapato e fica brincando com os seus dedos, assim, essas coisas, sabe? Muitas das sensações que, por serem do nosso cotidiano, a gente não presta mais atenção ou a gente não dá o devido valor, né? E aqueles que não têm, no caso dos anjos, eles ficam querendo entender e querendo apreciar, querendo sentir a mais simples emoção que a gente pode sentir, certo? Que a gente deveria até sentir. O Damiel é interpretado pelo Bruno Ganz e o Otto Zander interpreta o Cassiel. E assim, por mais que eles tenham essa contemplação, digamos assim, pela vida, né, pela humanidade, mas o Damiel, ele quer mais, né? A gente nota durante o relato dele ao longo do filme que ele quer mais. E essa vontade de querer se tornar humano, de querer trocar a vida eterna por a vida material, né? Por deixar de ser alguém, digamos assim, né? Invisível, um anjo, ele escolhe ter uma alma encarnada quando ele se apaixona pela trapezista Marion. E assim, é muito bonito a forma como o Wenders faz isso e como ele mostra a passagem, né? Porque se aquela lente subjetiva que vai mostrar para o espectador a visão do céu, né? Até que é o título, a tradução do título original, que é como se fosse o céu de Berlim, certo? É mostrar essa visão que os anjos têm da gente. Então, é tudo em preto e branco. Quando o Damiel ele consegue encarnar, aí o filme fica colorido, porque ele tem uma outra
percepção, né, da existência, certo? E a gente fica torcendo para que ele encontre a Marion e a Marion goste dele, né? Porque ele já gosta da Marion. E assim, esse filme, ele é sui generis, porque tal qual aconteceu com o Wong Kar-wai, que é um diretor também que eu adoro, o Wong Kar-wai, ele filmou Amor à Flor da Pele sem roteiro. Ele tinha uma ideia e aí ele foi concebendo essa ideia ao longo da produção do filme e principalmente na sala de edição. E o Wim Wenders, como é que surge a ideia para fazer Asas do Desejo, né? Primeiro que o Wim Wenders, ele fez muitos filmes fora da Alemanha. Ele gostava de rodar, de ser cidadão do mundo, né? E ele foi para os Estados Unidos, morou lá parece que 8 anos. E sabe quando chega a hora de você voltar para casa e de você olhar para si e você encarar você e o seu país, a sua cidade, é o que ele faz aqui em Asas do Desejo. Ele vai retratar Berlim de uma forma muito, muito bonita. Vai pegar locais, né, onde ele, enquanto jovem, enquanto criança, enquanto mais jovem, ele adorava estar, e vai tentar passar para a gente uma história de uma cidade dividida realmente pelo muro, né? Aqui ainda tem o muro de Berlim, o muro que dividia as duas Alemanhas, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que aparece no filme, mas o muro do filme foi um muro construído, porque o Wenders disse que os soldados russos ficavam meio apreensivos, meio avessos aí quando viam a produção, né, se aproximando. Então, eles construíram um novo muro de Berlim para poder mostrar o muro dentro do filme, né, e mostrar que havia duas Alemanhas, uma cidade que era uma coisa só, mas que precisou ser repartida. E as pessoas, familiares, né, namorados, às vezes até pessoas, né, casadas, famílias, ficaram umas distantes das outras por causa de questões políticas, certo? E o Wenders, ele na época, ele estava lendo muito Rilke, que também é um escritor e um poeta que eu acho deveras encantador, e ele ficou com essa ideia de retratar a Alemanha através do olhar de anjos, só que ele não sabia como fazer. E aí ele pede ajuda ao seu amigo escritor, que já havia roteirizado com ele um outro filme, O Medo do Goleiro Diante do Pênalti, que é um filme que eu acho também sensacional, que é o Peter Handke. E aí ele conversa com Handke e Handke diz, não, rapaz, eu não estou conseguindo conceber aí essa sua ideia, eu não estou conseguindo materializá-la, não estou conseguindo visualizar como é que você vai pegar Rilke, né, e jogá-lo para um filme que todo na visão dos anjos. E aí depois ele repensa, volta atrás e junto com Wenders eles compõem assim uma história belíssima que também foi feita ao longo da produção, ao longo das filmagens, certo? É outro filme, tal qual Amor à Flor da Pele, que a princípio não teve roteiro, né? Eles foram entrando em contato com os atores, explicando como era o projeto, e o pessoal foi embarcando. E outro que o Wenders chamou para compor a sua produção, que já havia trabalhado com ele também antes, em O Estado das Coisas,
foi o diretor de fotografia Henri Alecan, um diretor de fotografia que sabia trabalhar muito bem a luz no preto e branco, né? Ele vem aí de clássicos como A Bela e a Fera, A Princesa e o Plebeu, Ana Karenina, né? E Wenders sabia que o seu filme seria a maior parte em preto e branco. Então, ele tinha que ter um mestre da iluminação para fazer a direção de fotografia, né? E tá realmente belíssimo. E essa versão aqui, que a Versátil lançou, uma versão restaurada, né? Tá muito bonita. Olha só a capinha aqui, ó. É a luva, tá? Vou tirar aqui para vocês verem o Blu-ray. Como sempre, a Versátil capricha demais. Olha, aqui tem um Blu-ray com filme e um DVD com extras, assim, fantásticos. O pessoal da Versátil foi até atrás do curta-metragem Recordações, que o Bruno Ganz e o Otto Zander gravaram com o Kurt Boas, que interpreta aqui um senhorzinho muito fofo, chamado Homer, que, claro, está personificando Homero, né, o pai da história, e ele vai ser realmente aquela figura do contador de histórias, do narrador, que ele retratava que naquela época, né, estava se perdendo. Imagina hoje, certo? E é muito tocante quando a gente vê aquela figura que viveu numa Alemanha pré-guerras, né? E observa a decadência que se encontra a sua Alemanha naquele final da década de 1980. A edição da Versátil traz 2 cards aqui, né? Um pôster do filme e uma foto de bastidor das produções. Traz um livreto bem bacaninha, como a Versátil sempre faz, né? Colocando aí, ó, a produção e um texto muito, muito gostoso do Heitor Homero, certo? Muito bacana mesmo, né? O texto com as imagens belíssimas, certo? Cassiel e o Damiel aqui em frente ao temido Muro de Berlim. O pôster, né? Eu acho esse pôster belíssimo aqui, o Bruno Ganz lá de cima do prédio, observando a Alemanha e as pessoas. Eu sou muito, muito fã desse filme, sou muito fã do Wim Wenders, e esse filme, para mim, assim, é uma aula de narrativa e de humanidade. Sem falar que a trilha sonora, ela tem aí músicas do Nick Cave and the Bad Seeds, né, a banda dele, e mostra também shows que o cantor fazia, que na época ele morava mesmo em Berlim, e mostra esses shows que ele fazia, assim, né, às vezes em lugares menores mesmo, e sempre muito, muito lotados, né, e aquela aura melancólica ali do Nick Cave casa muito bem com a história desses anjos, e principalmente a história de amor do Damiel pela Marion. E depois, né, em 93, o Wenders vai filmar tipo uma continuação, tá? Que é o Tão Perto, Tão Longe. E é a vez agora do Cassiel querer encarnar, certo? E ele vai apresentar também uma anja, que é interpretada pela Nastácia Kinski. E a trilha sonora aí é assinada pelo U2, né, pelo Bono. E assim,
também muito bonito. Mas claro que não se compara a Asas do Desejo, né? Esse tom extremamente poético que vem do Rilke, tá? E a questão toda, né, de só quem enxerga os anjos são as crianças, né? Porque, como eu já falei no início, o olhar do anjo e o olhar da criança, eles são muito parecidos. E essa edição aqui da Versátil, gente, traz assim extras fantásticos. Traz um making of massa, traz trechos de filmagens que não foram aproveitados, tem uma edição, acho que de 3 documentários do Wim Wenders, né? Claro, é uma edição mesmo, é um recorte, tá? Eles pegam falas de Wim Wenders desses documentários diferentes e juntam. Tem depoimento do Henri Alecan, né? Ele falando sobre essa questão também toda da iluminação, do preto e branco, de como é que ele se sentia fazendo parte realmente da história do cinema, com a sua técnica de iluminação, que era uma técnica muito própria dele, certo? Tem também, como eu tinha comentado, né, um documentário, Recordações, que o Bruno Ganz faz com o Otto Zander sobre o Kurt Boas, e que quando o Wenders assiste a esse documentário, ele chama o Kurt Boas para interpretar o Homer, né? Esse personagem que é o escritor, o contador de histórias. Então, gente, essa edição aqui da Versátil tá caprichadíssima. Imagem e som sensacionais. Então, para quem gosta aí daquele cinema poético, melancólico, para quem é fã do Wim Wenders, ou para quem apenas quer parar um pouco dessa agitação toda que a gente tem no dia a dia e mergulhar na simplicidade das coisas mais belas e mais simples da existência, pode ir com tudo em Asas do Desejo. Era isso e até mais.